Olá pessoal, tudo bom com vocês? E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do quadro A Irlanda que não te aqui contam. no canal Passeio na Imigração. Estamos de volta, gente, para mais um episódio aqui da Irlanda que não te contam, o quadro que vocês mais gostam aqui do nosso canal, né? E hoje não vamos enrolar demais, vamos direto aos posts, né? Porque os posts estão maravilhosos. E porque ninguém pagou mais cafezinho por Elias. Então pague mais cafezinho se você quer mais conversinha antes dos posts. Primeiro, galera, cheguei há 5 dias, não estou achando emprego. Onde vocês entregam um currículo? Então, 5 dias já que você tá na Irlanda e ainda não conseguiu emprego, meu Você Deus. não tem, acho que nem... Você não tem nenhum documento ainda, né? Você chegou há 5 dias, mas não falou também como o quê, né? Veio como estudante? Tem alguma coisa errada, hein? 5 dias sem emprego. Não, brincadeira, gente. 5 dias, tranquilo, calma, né? Segura a ansiedade aí, né? Vamos usar um pouquinho do dinheiro que você teve que trazer aí, né? Vamos fazer o PPS primeiro. Fazer o PPS, vamos resolver onde que você vai morar, né? Aí, Certeza que você trouxe uma quantia de dinheiro pra ficar seguro aí um tempo. eu acho que pelo menos os mais 5 dias eu acho que você aguenta aí, né? Com o dinheiro que você trouxe do Brasil, né? Não, mas assim, vamos lá, vamos tentar responder alguma coisa aqui. Onde vocês acham emprego? Tá, Onde você entrega o currículo? Peraí, primeira coisa. Se veio como estudante, você vai conversar com a galera lá da sua turma, né? Seus coleguinhas da escola. Você vai falar pra eles que você precisa do emprego meio logo aí, que você tá meio ansioso por emprego, né? Aí se alguém ficar sabendo de alguma coisa, eles vão te falar, né? 5 dias, talvez essas aulas nem tenham começado ainda, né? Tem gente que chega uma semana antes, às vezes, né? Mas, né? Conversa com as pessoas, isso é o mais importante, é conhecer as pessoas aí, fazer o maior número de contatos possível para eles poderem te passar indicações. E existe também a opção dos sites aqui de emprego que você pode colocar o seu currículo lá, achar algumas vagas lá também, se candidatar. Tem o Indeed, tem o jobs.ie. Você tem como procurar também as agências de emprego, né? Eu vou até deixar aqui na tela uma lista com o nome das principais agências de emprego, de recrutamento aqui de Dublin, né? Pelo menos, não sei se a pessoa... ela postou no Brasileiros em Dublin, então deve ser Dublin, né? Vou postar aqui o nome, então dá pra dar uma conversada com eles também, só que, 5 dias, provavelmente sem PPS, sem nada, vai ser muito difícil, né? Então, eu acho que o mais indicado, se você tá tão ansioso assim, é conversar com as pessoas, tá? Pedir indicação. Networking. Indicação. Próxima. Olá, pessoal. Gostaria de saber como foi a imigração de quem comprou curso de inglês ou qualquer curso curto na Irlanda e foi com visto de turista. Alguém teve problemas ou resistência para passar na imigração, mesmo com o curso? Também gostaria de saber se é possível obter visto de estudante em faculdade EAD ou com aulas mais flexíveis. Então, esse aí, curso curto, como foi passar na imigração? Você está querendo dizer a imigração do aeroporto, você não está falando de imigração como um todo, né? A experiência. A experiência de imigração, deve estar falando da imigração do aeroporto, né? Cara, a imigração do aeroporto, assim, desde que você esteja com a documentação toda correta, né? A carta, tudo. Carta da escola, o lugar onde você vai ficar, né? Passagenzinha de volta, né? Que é muito importante, com a data correta, né? Não tem porque eles implicarem com você, tá? Eles vão te dar lá o tempo para permanecer de acordo com a duração do seu curso. Tem cursos aí, acho que até 3 meses. Tem cursos, às vezes, que é 1 mês, né? Que as pessoas fazem também. Então, enfim, você tendo todas as informações corretas, não tem por que se incomodar com a imigração, tá? Agora, a segunda parte ali da pergunta, gostaria de saber se é possível obter visto de estudante em faculdade EAD. Não, faculdade à distância não dá possibilidade de visto de estudante, né? Por motivos óbvios, né? Se você pudesse estudar à distância, você não precisa entrar no país e ficar residindo lá para isso, né? E aulas mais flexíveis, aí depende do que você quer dizer com flexíveis, né? Tem os cursos universitários aqui que tem aulas que não são todos os dias, né? Tem dias que o período é meio longo, assim, é de manhã e à tarde. Aí tem atividades extracurriculares. Você tem, às vezes, que fazer as tarefas que você tem que fazer, né? Os trabalhos e tudo mais, né? Teoricamente é um pouco flexível em relação a dias e tudo, mas isso varia conforme o seu curso, conforme a universidade. Então não tem como a gente dar uma resposta muito interessante. Tem escolas também, né? Que tem dias também que são mais flexíveis. Tipo, que não tem 1 hora a mais durante 4 dias da semana para um dia não ter aula. Mas é bem limitado essa flexibilidade. O que a Mari quer dizer, assim, tem escolas de intercâmbio que não tem aula na sexta-feira, por exemplo. Eles têm um horário um pouquinho mais... estendido de segunda a quinta. Isso. E aí na sexta não tem aula, mas acho que são poucas escolas. Eu acho que são poucas. Aqui em Dublin eu não sei quem está trabalhando desse jeito. Lá em Limerick quem fazia isso era a Student Campus, que está fechada. Inclusive, tentei gravar um vídeo aí sobre a Student Campus, eu ia gravar, pedi mais informações lá, troquei uma ideia com o pessoal aí que foi afetado, com os alunos lá, e teve uma aluna lá que ficou de me mandar informações, que eu mandei um questionário para ela, talvez eu tenha exagerado no tamanho do questionário, né?
mas ela não me mandou. Então, por enquanto, acho que não vale a pena fazer, porque assim, eu não quero trazer só informações que já estão nas reportagens, né? Tá cheio de reportagens já, se você procurar aí, até dos jornais irlandeses falando sobre o fechamento do Student Campus, né, lá em Limerick. Então eu não queria só fazer mais do mesmo, queria umas informações um pouco mais diretas de quem realmente é aluno ou foi aluno lá, né? E ainda não consegui essas informações. Talvez aí nos próximos dias, vamos ver. Alguma indicação de cidades para morar na Irlanda, com mais opções de casas para alugar? Que seja um lugar não muito pacato, com pubs, comércio, se for perto da praia, melhor ainda. Vocês acham que Belfast, Cork, Galway ou Dunleary seria uma boa ideia? Tenho medo de ir e ficar muito isolado. Tá, vamos lá. Primeira coisa, Belfast. Belfast é Irlanda do Norte, é outro país, tá? Capital da Irlanda do Norte. Capital da República da Irlanda, que é... né, quando a gente fala, mora. quando a gente mora, quando a gente fala Irlanda, é República da Irlanda, tá? Que a capital é Dublin. Belfast, a capital da Irlanda do Norte, faz parte do Reino Unido. São outras regras de imigração, outra realidade, tá? Então esquece Belfast. Vamos lá, Cork, Galway, Dunleary. A pessoa quer um lugar não muito pacato, com pubs, comércios, etc. Todas elas cumprem isso aí, né? Sim. Cork, Galway, Dunleary. Dunleary é pequenininha, né? Uma town aqui no sul de Dublin. É quase como se fosse um bairro de Dublin, tá? Porém, tem pubs, tem comércio, Sim. é perto da praia, é muito bonitinha, eu gosto muito. Não, a gente mora aqui, né? Na verdade, o nosso bairro aqui tem gente que diz que é Dunleary, tem gente que diz que é Monkstown, Black Hawk, depende. Mas tudo pertinho, então... fica aqui, a gente tá do lado aqui. E é muito bom, pô, se você conseguir morar em Dunleary, pô, legal pra caramba, né? É bom porque também você consegue tranquilamente morar em Dunleary e trabalhar no centro de Dublin, que é onde estão a maior parte dos empregos, né? Tipo de bares, restaurantes, se você for trabalhar com isso, né? É tranquilo, bem tranquilo. O acesso aqui tem o DART, né? Que vem aqui pra baixo, que é o trem. Tem ônibus 24 horas pra cá. Centro, tem tudo. É bem legal. Agora, Cork, Galway. Também Cork, Galway, mesma coisa, tranquilo. Cidades grandes, cidades que têm transporte público, cidades muito boas. Você não vai ficar isolado em nenhuma delas. Não, isso é o problema é ficar isolado tranquilamente. Inclusive aqui na região que a gente mora tem bastante brasileiro. Tem, morando mas aqui aqui perto. todas as áreas de Dublin eu acho que tem bastante brasileiro hoje em dia, né? Então isolado você não vai ficar. Não, até se você quiser estender um pouquinho mais aqui para ainda na região de Dublin, mas um pouco mais para baixo de Dunleary, ainda no litoral aqui, Bray, né? Greystones. Na praia também. É legal, essa regiãozinha aqui do litoralzinho sul é bom. O problema só é meio difícil achar lugar para morar aqui embaixo, né? Porque aqui é bem residencial, só que são casas de família normalmente, né? Tem lugares para alugar também, só que normalmente são bem caros, né? Mas vai que você dá sorte aí, tem bastante também brasileiros morando aí que podem passar uma vaga, eventualmente estão saindo, aí você fica sabendo na hora certa. Fica sempre de olho no Daft e insiste, né? Porque nem sempre vão te responder de primeira. Daft é complicado, né? Mas dá, a gente conseguiu aqui pelo Daft, mas demorou bastante, né? Aqui pra baixo, pra gente conseguir uma... Mas não desista. Isso aí. Próximo. Pessoal, uma dúvida. Para quem já fez ou está estudando para a prova teórica de direção na Irlanda, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram? Entender o inglês, decorar os sinais, as regras de trânsito, saber o que realmente estudar? E qual material vocês usaram para se preparar? Obrigado pela ajuda. Então, sobre carteira de motorista, a primeira coisa que você faz é a prova teórica, tá? Você vai ter que estudar por conta própria. E aonde você estuda? Mari, você que fez recentemente, eu também, né? Vai lá. Sim, nós fizemos. A teórica passamos. A gente estudou pelo aplicativo. Tem um aplicativo que você tem questionários que são parecidos com o que vai cair na prova. Então, você pode fazer testes por lá. Existe até PDFs também que você pode baixar, tem todo o conteúdo que vai cair sobre placas, sinais, sobre as regras aqui que são um pouquinho diferentes do Brasil. E é isso, né? Tem esse basicamente material, um aplicativo e um PDF. O livro, né, que é como se fosse, é um PDF, né, o que você baixa lá no site do órgão de trânsito aqui, que chama Rules of the Road, né, que aí tem todas as regras da estrada, né? Você precisa saber. Mas isso aí eu não vejo que é tão, assim, indicado para estudar direto por ele, porque é muita coisa e muita coisa não cai na prova. Então, foquem nos aplicativos. Tem os aplicativos grátis, né? E tem um aplicativo lá que é o oficial mesmo, né? Que ele é pago. Quanto é que custa? Uns 6, 7 euros, acho que é? Acho que é isso. É mais ou menos isso aí, 6, 7 euros, e lá tá mais atualizado. Então, assim, a chance das perguntas que estão naquele aplicativo específico caírem na sua prova são maiores. Não que o aplicativo grátis não seja interessante. Eu estudei só pelo grátis e passei de primeira.
E, assim, as maiores dificuldades depende do seu nível de inglês, mas acho que dá pra entender bem as questões. Qualquer dúvida ali, quando Então, você estiver estudando, você vai traduzindo e vai vendo. quando você for fazer a prova mesmo, durante a prova você pode pedir, quando você faz a aplicação para ela fazer a prova, de ter Fazer em o áudio em português. português. E é muito bom o áudio em português, ajuda. Mesmo que você tenha um nível de inglês já bom, coloca lá o áudiozinho em português, que vai que você fica em dúvida em alguma questão lá, você só coloca o fone na hora daquela pergunta lá e Ou pronto. faz tudo em português, não tem Também. problema nenhum também. É mais garantido você passar melhor, né? Então, mas quando você estiver estudando, no aplicativo não tem opção em português. Mas aí, o que você tiver dúvida, você vai lá traduzir Sim. na hora e é de boa. Sobre decorar os sinais, não, tranquilo, os sinais são praticamente os mesmos do Brasil. Se você já tem uma boa experiência dirigindo no Brasil lá, você não vai ter muita dificuldade. Tem umas placas um pouquinho diferentes e tudo, mas são poucas, né? Não é muito assim. As regras de trânsito aqui são um pouco diferentes, mas nada também que estudando você não vá conseguir lembrar nada da prova. Se você já tem muita experiência dirigindo no Brasil, também você vai notar que são poucas coisas também diferentes. O grosso mesmo é a mesma coisa, tá? E é isso aí. Saber o que realmente estudar é o que você vai ter lá no aplicativo. Que você vai fazendo as provinhas lá e você vai saber. E provavelmente vai cair perguntas muito parecidas no dia da prova. Então, vai dar certo. Próximo. Cuidado. Tomem cuidado com a rua North Lots, perto do Spire. Estava passando agora por lá para ir ao serviço e um junkie se levantou, veio até mim, me deu um soco no meu braço e me mandou voltar para o meu país, sendo que eu estava literalmente só andando. Junkie, pra quem não conhece, é drogado, tá? É gíria pra drogado, viciado num droga. E lá no centro tem vários, né? Principalmente naquela regiãozinha ali perto do Spire, que ela falou que tem a rua... North Lots. North Lots eu não sei exatamente qual que é, mas ali no Spire tem a Henry Street, que é aquela rua de comércio. O outro lado da Henry Street é a Talbot Street, que a gente morou lá, a gente sempre fala dela, né? Enfim, ali perto também tem a Moore Street, também tem bastante pessoal de rua, assim, né? Não necessariamente moradores de rua, tá, gente? Não é tanto que nem o Brasil, assim, que a pessoa tá lá morando na rua, mas a pessoa permanece na rua durante o dia lá, uma parte da noite também, usa droga, fica lá fazendo sabe-se lá o quê, às vezes elas somem de lá, enfim. Mas tem bastante esse problema aí. Cara, o que a gente pode falar dessa situação é o seguinte, né? Você viu o junkie ali se levantando e vindo até você, sai de perto, né? Você não conhece, não sabe. Você tem que tratar isso como se você estivesse, por exemplo, no centro de uma capital brasileira de noite, numa região que você sabe que é meio perigosa. Você vai fazer o quê? Você vai ficar interagindo com uma pessoa que você não conhece, ou que a pessoa está vindo na sua direção, sei lá por quê, né? Eu não fico perto, cara. Eu quando andava ali, eu andava todo dia ali para voltar para casa, tudo no final da tarde, aí final de semana também a gente dava uma volta por lá, via o pessoal assim, eu não me aproximava, né? Vou ficar fazendo o quê? Vou trocar ideia com um morador de rua ali, tem muita gente que faz isso, mas, perigoso. né, gente, tomem cuidado, né? E antes de chamarem a gente aí de classista de novo, de qualquer coisa, qualquer nome, não é pela condição da pessoa, porque ela é morador de rua, é porque a Irlanda, assim como outros países, o Brasil também, tem muita gente com problema... com drogas, tá? E ali no centro de Dublin também tem muita gente com problemas, assim, também relacionados à droga, álcool e tudo, mas problemas psicológicos também. Aqui tem o mesmo problema do Brasil, em que eles não internam mais as pessoas, então elas ficam aí meio que jogadas na rua, né? Às vezes a pessoa não tem família para ajudar nem nada, e aí você não sabe se a pessoa pode estar num surto, a pessoa pode estar violenta por algum motivo, pode ter usado alguma coisa que não bateu legal, né? Já aconteceu várias vezes aqui no centro de Dublin de acontecer ataques até eventualmente de faca e coisa assim meio violenta. E quando você vai ver, tá lá a pessoa em surto. Aí não sabe se foi droga que causou o surto ou se é algum problema mental aí. De um rapaz que tava, não sei, acho que era surto, não sei de onde que ele era, que ele esfaqueou um guarda que tava andando. Eles estavam só andando. Isso foi na Capel Street, que não é ali no centro, perto do Spire, mas ainda assim é centro, né? Sim, E é isso, do gente, nada, tomem cuidado. Do nada, ele levantou também, pegou uma faquinha que ele tinha, viu os guardas passando, fazendo ronda e foi lá... Esfaqueou um guarda. Pra quê? Né? Aí você vai querer também racionalizar, falar, mas por que a pessoa fez isso? Cara, sei lá, tá num surto, tá numa coisa da cabeça. Então, melhor é não interagir, tá? Fica meio longe, fazer o quê? É triste, às vezes você vê, assim, tipo... Às vezes eu vejo, tipo, gente lá no centro que fica... Morador de rua que fica na calçada, assim, deitado, às vezes com um copinho lá na mão pedindo dinheiro e tudo mais... E aí eu vejo normalmente muitos irlandeses que vão ali, se abaixam, vão conversar com eles, trocar uma ideia. Cara, eu não me sinto seguro de fazer um negócio desse.
porque eu sei que às vezes pode ser uma pessoa que não está numa condição muito legal, vai saber o que ela vai fazer mais, né? Mas é triste, mas tem esse problema sim. O centro de Dublin tem bastante Caiu esse o problema. alerta da pessoa ali. Próximo. Olá, gente. Tem uma dúvida. Um conhecido meu está ilegal há uns meses e a sua esposa está vindo para a Irlanda para eles morarem juntos e eles casarem. Ué, mas a esposa e não são casados ainda? Tá. Ela tem que ficar quanto tempo aqui para eles casarem? E após o Stamp 4 definitivo, se ela porventura voltar para o país dela, ele perderia o Stamp 4? E várias camadas essa pergunta aí, né? Vou explicar para vocês o que isso tudo quis dizer. Vamos lá. A esposa, então ela, pelo jeito, né? Pelo contexto aqui, a esposa, ela tem cidadania europeia. Então, a pessoa, ela casaria com o esposo que já está ilegal na Irlanda. Então, ela viajaria para a Irlanda e se encontraria com o esposo ilegal aqui. E aí, quanto tempo eles têm que estar aqui para casar? Não tem tempo, assim que ela chegar, eles poderiam teoricamente casar. Eles podem casar à distância. O problema, exato, esse é o problema. O problema é que na Irlanda, esse processo de casamento é demorado, tá? Tipo, assim que você decide que quer casar e tudo, e vai atrás das coisas para fazer, a burocracia é bem chata e longa. Eu acho que a última vez que eu ouvi falar sobre isso demora coisa de, sei lá, 6 meses, eu acho. Isso pra casar, né, pra gente? Casar, mas sim. Depois que você casa, pra você dar entrada no Stamp 4, eles vão pedir muita coisa pra você comprovar. Ainda mais que você acabou de casar, né? Tanto que a boa parte das pessoas que querem casar aqui, mas que não estão em situação ilegal nem nada, a pessoa quer casar, casal irlandês aqui quer casar. Às vezes, eles já como não têm pressa para sair daqui nem nada, eles já moram aqui, tá, eles vão lá, fazem o processo todo, demora um monte. Mas, por exemplo, quem está mais interessado em Stamp 4, alguma coisa assim, quer aplicar o mais rápido possível para poder ajudar o cônjuge, não casam aqui. O pessoal vai casar em Gibraltar e outros países, até casamento online no Brasil, dá para fazer também, porque é muito mais rápido, tá? E até mais barato, pelo que eu já ouvi falar. Então, cara, não é uma boa ideia. Outra coisa, a pessoa tá ilegal aqui, vai casar. Eu acho que pro casamento em si não teria muito problema. Não sei se eles checam o status imigratório. O problema é na hora do Stamp 4. Porque quando você vai aplicar pro Stamp 4 do seu cônjuge, né? Ou, aliás, o cônjuge vai aplicar pro Stamp 4 dele pelo casamento, tem lá um formulário enorme que você tem que preencher. Tem um monte de coisas, de documentos que você vai ter que apresentar lá comprovando que esse relacionamento é real. Então, assim, falou ali que eles são casados, mas não moram juntos, né? Um tá num país e outro no outro. Mas ele vai vir pra casar. Mas digamos que a pessoa considera que é esposa... União estável? Não necessariamente união estável, mas tipo, são casados no sentido de que moravam juntos, têm uma vida juntos e tudo mais, né? Tem que ver se eles já moraram juntos, se eles conseguem provar isso. Então tem que comprovar que já moraram juntos, que realmente tem um relacionamento de casados, né? Então eles vão pedir comprovação de contas em conjunto, provas de que vocês já moraram juntos. Lugares onde vocês moraram. Os locais que vocês moraram. Eventualmente testemunhas de que esse relacionamento é real, fotos de relacionamento, fotos de datas comemorativas que vocês estavam juntos. Pra onde vocês já viajaram juntos. Principalmente porque o casamento é recente, tá? Então vão pedir muitas provas e eles estão, pelo que a gente sabe aqui, eles estão bem rigorosos com relação a isso, porque tem muitas tentativas de fraude envolvendo Stamp 4 de família. Então, casamentos falsos, gente que compra casamentos, né? Que parece ser o caso, inclusive, dessa pergunta aí, tá? E agora, respondendo a última parte da pergunta, se a pessoa, o europeu, voltar para o país dele, se a outra pessoa perde o Stamp 4. Sim. A não ser que ela já esteja com esse Stamp 4 há muito tempo, coisa de mais de 3 anos, e ela pode aplicar para retenção desse visto, mas ela vai ter que dar um bom motivo, né? O que aconteceu? Vocês se separaram, e aí outra pessoa foi embora, e aí você já está todo estabilizado aqui e precisa permanecer, então você vai pedir uma retenção. Existe essa possibilidade, inclusive tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso, que quando acaba o relacionamento, se dá para manter o visto. Dá para manter, mas tem que estar bastante tempo, não é assim... Casei com a pessoa agora, fiz a aplicação do Stamp 4, ganhei o visto e aí o europeu vai embora. Não pode, tá? Assim, tem gente que fica aqui, né? Tipo, o cônjuge foi trabalhar em outro país, mas aí a imigração não tá sabendo, tá? Se a imigração ficar sabendo vai dar ruim, porque
Está escrito lá nas regras do Stamp For que o europeu precisa estar na Irlanda exercendo a sua livre circulação, seus direitos como cidadão da União Europeia aqui. E outra coisa, não é assim que você dá a entrada no Stamp For que você já vai receber o Stamp For. Nossa, não. Demora, é um processo demorado, e enquanto você está esperando, você não pode nem trabalhar. Atualmente está demorando em torno de 6 meses, tá? Pelos últimos relatos que eu vi nos grupos aí de Stamp For, pelo menos 6 meses está demorando esse processo para você, né? Aí talvez você vai receber um provisório aí, mas o provisório também está demorando um monte. Tem gente falando que está 6 meses só para ganhar o provisório. E aí, antes do provisório chegar, você não tem permissão para trabalhar, tá? Só o europeu tem, né? Então, tem que levar tudo isso em consideração. E a outra história aqui, né? Um deles está ilegal. Isso aí pode dar problema, tá? Pode dar. Aí vão falar, não, mas eu conheço alguém que estava ilegal e aí ele casou e aí ele aplicou e não deu problema. Tudo bem. Pode ter dado uma colher de chá aí, tudo certo, mas assim, lembrem-se que tudo que sai do normal, assim, né, do que está lá nas regras do Stamp For, aí vai ficar a critério da pessoa que vai estar lá analisando, né? E quando você pede informações da internet, qualquer coisa que fuja do que está nos sites, nas informações oficiais, é bom você consultar um profissional, porque ele vai saber te dizer quais são as brechas que tem, se tem alguma estratégia que você consegue usar para conseguir alguma coisa que está além das regras fechadinhas oficiais aí da imigração, tá? Então, sempre procure um advogado aí que seja especializado nisso também. Próximo. Alguém já mandou carta do Brasil para a Irlanda? Queria saber se deu certo e quanto tempo demorou. Dá certo, cara. O Correio Brasileiro, Funciona, pessoal. Pior que ele seja, às vezes em muitas situações, ele manda encomendas e cartas pro planeta inteiro, né? E a Irlanda não é uma exceção. Dá certo sim, pode mandar carta, pode mandar encomenda, pode mandar até remédio, né? Tem gente que pede aí e dá certo, tá? Então dá certo. Demora quanto tempo? Cara, eu acho que se for carta, alguma coisa de, acho que 2 semanas, né? 1 semana, 2. Acho que é isso aí também. Se você quiser mais rápido, aí você usa as transportadoras, né? A DHL é uma que a gente já usou aqui e confia bastante, são bem rápidos, né? A gente só diz, se você for usar o correio mesmo normal, mas a DHL também, mas a DHL acho que é padrão, mas o correio normal pede o rastreamento, né? Manda carta com rastreamento. E dependendo do que você vai enviar ou receber, claro, vai ter uma taxa, né? Tipo, se te mandarem um se pacote... for um produto, né? Vai ter uma taxinha. Pode te mandar ser. a primeira cartinha para você pagar e depois você pode receber o produto. Vai cair na alfândega aqui, eles vão analisar, pode ser que não dê nada, porque eles fazem por amostragem, eles não checam todos os pacotes que chegam aqui na Irlanda, né? Mas se chegar um produto aqui e cair lá na checagem deles, ele pode ser taxado. Mas se for uma carta de amor... Não, carta não é taxado, né? Carta de boa. Carta eles você vai entregam receber sim, pode mandar. Só tenham cuidado, né? Para quando vocês forem enviar coisas aí pelo correio, principalmente o correio, tá? Porque a DHL a gente sabe que o pessoal é um pouco mais atencioso, mas no correio, principalmente se vocês forem passar informação para alguém, mandar alguma coisa para você do Brasil, coloque certinho lá o endereço, o tal do CEP, né? No Brasil é CEP, aqui chama Air Code, EIR Code, né? Que é o código postal aqui. Então, assim, tenham cuidado de passar certinho, porque o Air Code aqui, ele tem letras e números, né? Sim. E alguns números podem ser interpretados algumas letras podem ser interpretadas como número ou o contrário. Por exemplo, 0, né? O 0 e o O. Eu já tive um problema aqui, que meu pai estava tentando mandar pra gente uma encomenda. Eu passei o nosso Air Code para ele e no nosso Air Code tem um O. Né? Não, é um 0. E o meu pai achou, quando eu mandei para ele lá no WhatsApp, ele achou que fosse um O. E aí tava dando ruim na hora de preencher lá o formulário, os caras não estavam achando o endereço lá no correio. Gente, façam assim, mandem por escrito e depois mandem um áudio bem demoradinho falando quais são as letras e os números. Porque tem outro caso que aconteceu com meu irmão aqui recentemente, que ele pediu para uma pessoa mandar uma encomenda para ele também para cá, e essa encomenda acabou indo parar no UK. Porque colocou o CEP errado. O endereço eu não sei se... O cara botou o CEP errado e pelo jeito o funcionário do Correios lá, em vez de botar República da Irlanda, botou Irlanda do Norte. Então as coisas, pelo que eu entendi, não vão direto do Brasil para Irlanda do Norte. Elas vão primeiro para Inglaterra, né? Lá no centro de distribuição lá do Royal Mail, para depois eles mandarem lá para cima para Irlanda do Norte, né? Ou seja, tem grande chance desse produto voltar para o Brasil, essa encomenda, para depois poder mandar de volta para cá. Ele não sabe o que vai acontecer, tá esperando ele. Mas enfim, só tomem cuidado com as informações, ver se o funcionário do correio entendeu certinho para onde ele tem que enviar, o que ele precisa. Anotem bem certinho o endereço. E é isso aí, mas funciona. A gente já usou várias vezes, funciona, tá? Funciona. Se for coisa importante, muito importante, não manda pelo correio, manda pela DHL.
DHL patrocina o canal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos prints de hoje. Deixem aí nos comentários se vocês já passaram por alguma dessas situações. E é isso. até o próximo vídeo. Um beijo.